Olá, o tema de hoje do Estúdio News é proteção digital dos jovens. E para conversar com a gente, nós recebemos a doutora Gilda Diodati, que é desembargadora e coordenadora da Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça de São Paulo, e a Sheili Calef, que é educadora. Sejam muito bem-vindas, é um prazer recebê-las. Muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui hoje. Bom, crianças e adolescentes estão cada vez mais imersos no ambiente digital, onde encontram inúmeras oportunidades de aprendizagem, comunicação e entretenimento. Mais de 90% dos jovens de 9 a 17 anos têm acesso à internet hoje no Brasil, somando aí mais de 25 milhões de pessoas conectadas em todo o país. Mas essa realidade traz também muitos desafios, aumentando a preocupação com a segurança online desses usuários. Eu começo perguntando para a doutora Gilda a que tipo de riscos essas crianças e adolescentes estão expostos. Eu acho que a gente pode dividir em 3 grupos mais relevantes de riscos. Primeiro é o conteúdo que chega às crianças e adolescentes, o conteúdo que eles produzem dentro de grupos, uns em relação aos outros, onde podem sujeitar os coleguinhas de classe e tudo mais a uma situação de muita violência. E, por fim, há um material que eles produzem na rede sem noção dos perigos de como aquele conteúdo que ele é colocado ali pode trazer de perigo para ele, inclusive até para fins criminosos. Então, assim, é uma fonte inesgotável de problemas. Eu vou completar. Ouvindo você falar, Gilda, me veio também que eles também estão sujeitos a um risco, que é quando os adultos colocam imagens e vídeos das crianças ali, mesmo que a criança não tenha acesso, né? Sim. Ou seja, ela não pode receber, não pode enviar, não pode produzir, mas nós adultos produzimos e acabamos disponibilizando a imagem delas, e isso pode gerar um problema, pode gerar crime, pode gerar várias coisas. Eu gosto muito dessa fala da Sheili, porque ela, inclusive, coloca nos seus ensinamentos que muitas vezes os próprios pais produzem material. E eu trabalho na jurisdição criminal também, e nós reiteradamente pegamos material, estamos julgando ali crimes, que são crimes praticados por adultos, de armazenamento, de produção de imagem, de reprodução de crianças e adolescentes em situação pornográfica ou similar à pornografia. E aí, quando a gente pega o corpo de delito, o material do processo, a gente vê muitas fotos de crianças com cuequinha, ou a menininha na praia de biquininho sem o sutiãzinho, coisas que às vezes a gente vê no processo, que essa criança não tem noção de que isso aconteceu, que essa foto dela foi usada e que alguém produziu e colocou, forneceu essa peça. Inclusive, hoje em dia, tem pais que eles pagam aqueles ensaios fotográficos com crianças, ensaios temáticos, e aí postam ali para os familiares, para os amigos, na maior inocência, e isso pode ser usado de uma forma totalmente deturpada. Pode ser usado, até porque geralmente eles não postam apenas, e aí estou pegando aqui no pé dos adultos, não postam apenas para os familiares, porque se a sua rede social ela é aberta, ela é pública, qualquer pessoa com acesso à internet pode ver aquilo. Se ela é privada, e essa é a recomendação, se você gosta de compartilhar imagens dos seus filhos, né? Até porque às vezes tem parente em outro estado, em outro lugar, é legal que a rede seja privada, de forma que só veja aquilo que você posta realmente a pessoa que você decidiu que vai ver. No geral, muitas pessoas nem sabem que a rede social pode ser privada, porque no automático ela é pública, então você tem que ir lá escolher fechar a sua rede social. É importante isso. E outra questão também, assim, os grupos, né? Os grupos são uma fonte inesgotável de litígios na justiça, porque qual que é toda a sistemática da infância e juventude no nosso ordenamento jurídico? É o fato de que eles são pessoas especialmente vulneráveis. Pelo simples fato deles não serem completos, eles são indivíduos ainda em desenvolvimento, eles demandam uma proteção constante do Estado, da sociedade e da família. E eles não têm a maturidade necessária para, muitas vezes, se relacionar dentro dos grupos. E aí, dentro do que a gente estava falando, a Sheili falou de crime, né? Os menores, se eles praticam um ciberbullying, uma agressão cibernética por meio virtual, eles estão praticando uma conduta que
tipificada como crime, se fosse praticada por um adulto, mas como ele é adolescente, tem mais de 12 e menos de 18 anos, é um ato infracional. E ele está sujeito à aplicação de medidas socioeducativas, que podem, inclusive, ter certas restrições na vida dele importantes. O cyberbullying é algo assim importantíssimo e gravíssimo nos dias de hoje, que a gente tem que falar sobre esse assunto, porque todo mundo está exposto a isso nas escolas, principalmente quando começa aquela fase de entrar na adolescência, as crianças já têm, os alunos, eu vejo na escola dos meus filhos, os alunos já têm celular na mão, cada um tem o seu, e a gente sabe que rolam aquelas fotos de nudes ou de fazer gracinha um com o outro. Eu pergunto para a Shelly, como educadora, qual é o papel da escola em relação aos seus alunos quando esse cyberbullying acontece? O papel da escola, ele vem antes, né? Até quando a gente vai analisar a lei do cyberbullying, que é recente, do ano passado, o papel da escola vem antes na prevenção. Sabendo que o bullying já existe, a gente já precisa prevenir, também precisamos prevenir o cyberbullying. Até porque se a escola não faz uma campanha de o que é, como a gente deve respeitar os nossos colegas, seja no ambiente presencial aqui, seja no ambiente virtual, ela também é implicada nos processos caso eles aconteçam. E eles acontecem, porque uma brincadeira com o colega, uma tiração de sarro, registrada na mensagem dentro de um grupo de WhatsApp, não é mais só uma tiração de sarro, ela pode ser enquadrada como cyberbullying e como crime. Então, a escola ela tem um papel de prevenir e depois de acolher a situação. Então, ela é obrigada, digamos assim, mas não é só uma obrigação, é um papel social da escola, sempre foi mediar esses conflitos. Então, a escola sempre vai atuar antes. Ela já tem que, sabendo desse problema, sabendo que ele está grande, ela já tem que atuar, já tem que fazer uma campanha, os professores já vão falar disso, associado às suas disciplinas, é super possível endereçar esse assunto dentro das salas de aula. O caminho é sempre a prevenção, né? A gente tem que sempre estar lutando pela prevenção. Mas aconteceu. Está em curso o que é o bullying? É uma intimidação sistemática, que pode ser física, pode ser moral, pode ser sobre um aspecto físico da criança e do adolescente, que vai gerar até doença emocional na criança que é vítima. E aquilo é um ato infracional. E a escola já deixou de ser aquele espaço físico da escola. Aquele grupo existe em função de uma convivência escolar. E isso, essa sistemática intimidação, ela acaba se reproduzindo na escola. Então, não tem como a escola estar fora disso. A gente vê nos casos concretos, às vezes a escola falando, não, é um grupo fechado dos alunos, não temos professor, a escola não tem nada a ver com isso. Esse conceito da responsabilidade já está mudando e muito. E nós estamos falando de pessoas vítimas que não estão emocionalmente amadurecidas. Não estão. E de pessoas agressoras que também não estão emocionalmente amadurecidas. Então, é bacana a gente entender que quando existe uma situação de bullying, as duas crianças estão em sofrimento, porque não é comum uma criança de 10 anos, por exemplo, a primeira condenação foi para a família de uma menina de 10 anos, que a gente está falando aqui do grupo desse de mensageria bem comum que todo mundo tem com a logo verde em casa. Né? Nós estamos falando desse grupo bem básico, que é de alunos, porque acontece? Sempre tem o grupo da turma oficial. Aí eles pegam, fazem um grupinho com alguns outros coleguinhas e deixam de fora aquele que eles vão agredir verbalmente, que vão fazer fotos e tal. Então, nós estamos falando desse tipo de grupo. Crianças de 10 a 14 anos estão sofrendo, as famílias sofrem a condenação. Então, uma criança de 10 anos que pratica isso também tem alguma coisa que precisa ser observada. Não é só a gente falar assim, meu Deus, aquela criança é agressora, aquela criança é vítima. Em uma instância, a gente tem que analisar que todas estão sendo vítimas de alguma coisa, porque como é que uma criança chega à conclusão de agredir outra sistematicamente, né, com frequência? Então, a gente vai ter que olhar para tudo, para as duas famílias envolvidas. Não é uma coisa simples de se endereçar, digamos assim. Inclusive, no âmbito civil, existem várias ações que começam a andar em curso, ainda mais, principalmente depois que porque antes a gente falava do bullying, mas era um comportamento. E como a Shelly bem falou, passou a ser um crime e, portanto, se praticado por adolescente e criança, um ato infracional. E quem responde pelos danos de um ato infracional praticado por um adolescente? São os pais ou responsáveis. Então, já estamos tendo ações civis em que a família da criança, adolescente vítima, busca a família desse infrator
justamente para pegar uma reparação, que pode ser pelos danos morais, danos eventualmente materiais. A criança não quer mais ir para a escola, começa a ir mal na escola, tem muitos sintomas que você identifica perfeitamente, e também até tratamentos, né? E tem acontecido assim condenações. E na omissão da escola, também muitas vezes se direciona à escola. A escola não pode ficar omissa, e agora a gente tem leis que estabelecem a responsabilidade da escola para prevenir, para estar sempre trabalhando essa questão do respeito. Para que a gente não chegue a esse ponto já da condenação, do julgamento, dos pais responsabilizados e também da escola, eu pergunto para vocês as orientações. Primeiro, para a Shelly, se você acredita que hoje em dia, com a internet em todos os lugares, se é preciso ter uma matéria, uma disciplina mesmo de educação digital, desde os primeiros anos ali do ensino fundamental, se isso é importante para as crianças crescerem com essa conscientização. E uma orientação no sentido assim dos pais, vejo muito hoje em dia, eu não sei com que idade que eu vou dar o celular. Nessa idade, nesse ano ali, no 6º ano, será que as crianças já têm? Que tipo de orientação e como que eles devem atuar em relação a fiscalizar esses filhos, essas crianças? Vou pegar a segunda parte. O que acontece? A pessoa me pergunta, Shelly, com que idade eu dou o celular? Olha, gente, legalmente, todas as redes sociais, seja aplicativo de mensageria ou rede social, não tem nenhuma para menor de 13 anos. Então, se você vai dar um celular, a criança não poderia ter acesso a nenhuma delas, talvez só para assistir algum vídeo. Ela não deveria, porque legalmente não é recomendado. Quando que você vai dar? Quando você quando você adulto estiver plenamente consciente de como conversar e tiver coragem e instrumento de conversar com o seu filho sobre violência sexual, porque a criança não tem dinheiro, então o golpe contra a criança na internet é geralmente na sexualidade dela. Consumismo, porque ela vai ser bombardeada. Comparação, porque ela vai começar a se comparar com outros, é terrível, né? O deterioramento mental dos adolescentes que começam a entrar nesses aplicativos de vídeo e se comparar com tudo, e eu tenho isso, eu não tenho aquele produto. Você vai ter que falar de autolesão e suicídio, porque a criança vai ver, mesmo que ela não queira, e você vai ter que falar de pornografia, porque ela vai ver, mesmo sem querer. A média mundial é de 9 a 11 anos, todos já têm acesso já vão ver pornografia sem querer ver. Não é que eles buscaram, vai aparecer. Eu mesma fiz um vídeo essa semana, a Gilda viu, abri meu celular, apareceu para mim um negócio chocante. Eu seguia uma página de gatinhos, apareceu uma pessoa completamente nua. Então, não é que eles vão procurar. Então, se você, adulto, consegue conversar sobre tudo isso com esse adolescente, pode dar o celular. Aí a pessoa diz, não, mas minha criança tem 6 anos, tem 7 anos. Eu falo, então, não dá para conversar sobre isso, então não é a hora de dar um celular, porque ela terá acesso a isso. E aí, dando o celular, decidindo, claro, vão ter instrumentos internacionais que vão dizer que é a partir dos 14, a partir dos 16, tem países que estão retardando a partir dos 16, então 13, 14, 16 seria a orientação, mas você tem que estar disposto a falar sobre essas coisas sem tabu. E a partir do momento que você dá, aí você vai ter que ter uma mediação, o que a gente chama de um controle parental, que pode ser digital, mas essencialmente é o diálogo, né? Sempre conversar, fazer um acordo de como vai ser a utilização desse celular, se na hora de comer pode estar com o celular em cima da mesa, vai levar o celular para o quarto, tem internet de noite, vai poder levar o celular para a escola, mesmo sendo proibido, para usar antes e depois na saída. Então, todas essas regrinhas têm que ser combinadas preferencialmente antes. Mas se você já deu e não combinou, combina agora. Fala, olha, descobri que eu tenho que combinar umas coisas com você, filho. E ser muito transparente, sabe? Tem que conversar. Eu acrescento assim, a gente não tem legalmente o assunto que trata mais especificamente da questão do acesso de crianças e adolescentes à internet, hoje que existe especificamente sobre isso, é uma resolução do CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente, e que estabelece o pleno acesso de crianças e adolescentes a todo tipo de tecnologia de informação e comunicação. A gente não tem uma idade mínima para ter esse acesso. Então, isso realmente vai ficar a critério dos pais. E, ao mesmo tempo que o CONANDA estabelece esse direito à livre expressão de crianças e adolescentes no ambiente da internet, também estabelece que ela tem direito ao acesso a um conteúdo seguro.
E também a resolução, ela coloca uma série de responsabilidades para os provedores de produto e de serviços no meio digital. Estabelece, por exemplo, que tem que ter um controle da faixa etária, se aquele conteúdo, ainda que a criança tenha acesso à internet de qualquer idade, mas o provedor tem que saber controlar o conteúdo que pode chegar a uma criança para ver se aquilo é prejudicial. E, uma vez que constate a prejudicialidade, tem que tirar aquilo, né, da rede, tem que tirar aquilo de acesso. Então, agora, sempre tem que estabelecer, sim, tem que deixar muito claro os canais de controle parental. Então, não adianta só simplesmente oferecer para a criança um aplicativo, uma coisa, e depois o pai não sabe como fazer aquele controle. Então, a rigor, a empresa ela tem que ensinar, explicar para os pais com letras bem claras como é que faz esse tipo de controle. E os pais têm que estar sempre controlando. Você falou, qual a idade? Olha, a idade que você estiver disposta a transformar a sua vida no inferno, porque você vai ficar em cima desse uso do seu filho, da internet pelo seu filho. E assim, eu concordo plenamente, tem que ser tudo muito dialogado, tem que ser muito transparente, porque você tem que combinar com seu filho que você vai ver o que ele está usando na internet. Mas não escondido, porque aí rompe uma relação que tem que ser construída na base da confiança, do afeto. Então, eu acho que com a transparência, olha, você vai ter, mas explica os inúmeros riscos que existem na internet e fala, olha, você vai ter agora, mas eu tenho que saber tudo de diferente, você não pode interagir com adultos, você não pode interagir com pessoas que você não conhece. Se você xingar um coleguinha, sou eu que respondo legalmente por isso. Então, o pai, ele está implicado legalmente, sabe? Porque quem deu acesso à internet, quem deu acesso ao aparelho, seja um telefone, um tablet, um computador, foram os pais. Sim. Então, é responsabilidade deles. Bom, no mundo virtual, além de conseguir criar perfis falsos, se escondendo ali mesmo atrás de uma tela, os criminosos têm um acesso muito mais amplo, eles conseguem interagir com muito mais usuários do que se estivessem ali de forma presencial, né? Isso é certo. Agora, e rastrear os passos dessas pessoas também se torna mais difícil. O que você pode dizer para a gente, doutora, no seu dia a dia, em relação a essas investigações? Eu acho que se constata uma violação de direito a crianças e adolescentes e não se encontra a origem disso, tem que ser encontrado, porque as empresas que fornecem produtos e serviços de internet, elas têm a responsabilidade de estar sempre monitorando o conteúdo daqueles produtos que são destinados a esse público, que é um público eminentemente vulnerável. Tecnicamente, pode-se pedir, existe algum risco, alguma suspeita de que esteja sendo praticado um abuso, aí vá à delegacia, a gente tem as delegacias de polícia especializadas em questões cibernéticas e para identificar exatamente de onde vem, como que se chegou ali naquela situação. Assim, tecnicamente, eles teriam recursos para verificar isso. Outro ponto que eu acho importante a gente falar aqui é que no mundo digital o vínculo ele sempre é muito intenso. E a gente noticiou, não faz muito tempo, de um menino que ele se relacionava com uma personagem de inteligência artificial. De que forma isso acontece? Que tipo de linguagem eles usam para seduzir a esse ponto esses usuários mais jovens? Engenharia social é o nome desse tema, né, que eles estudam para conseguir seduzir. Mas como é que eles fazem, então? Vamos pensar na gente adulto. Tem um golpe que estava muito comum aqui em São Paulo, onde nós estamos, que é de alguém ligar para você e falar, olha, identificamos R$ 3.500 na fatura do seu cartão. Foi você mesma? Se não foi, eu vou cancelar agora. Aí você desesperada, né? Não fui eu. E aí você começa a ficar ansiosa. Nessa ansiedade, você começa a fazer tudo o que a pessoa pede. E é um golpe, né? Não teve cartão, não teve nada. Ela fala, clique aqui, vou te mandar um link. Já me enrolou pela engenharia social, através dos meus afetos, dos meus sentimentos. Com criança é a mesma coisa. Eles vão, primeiro, muitas vezes, se fazer de amigos, né? Então, vão dar muita atenção. Ai, gostei muito do seu perfil, posso te seguir? Eles nunca vão chegar, me manda uma foto sua de cueca. Jamais. Eles são muito
fofos, né, gente? Criminosos. Mas assim, eles vão agir como uma pessoa muito legal. E geralmente eles perguntam muito, eu posso te seguir? Gostei das coisas que você postou. Que bacana, a gente pode conversar? São super educados. Do que você gosta? Ah, estou fazendo isso, gosto daquele jogo. E começam a criar um relacionamento de amizade. Tanto que eu tive a infelicidade, né? Porque, infelizmente, conversei com uma criança de 8 anos que foi aliciada. A gente chama esse processo de aliciamento, que é essa conquista, né? Em inglês é o grooming. Essa conquista que o criminoso vai fazendo da criança. E esse menino, ele conversava, conheceu num jogo online, conversava com esse adulto, sabia que era um adulto, ele nem se disfarçou de criança, porque isso é possível, né? E ele acreditava que era um amigo. E esse adulto pedia fotos dele, não fotos das partes íntimas, ele me disse, porque ele sabe o que são partes íntimas, ele teria talvez desconfiado, mas fotos dele, assim, às vezes se ele estava sem camiseta jogando, ele batia foto e mandava com 8 anos. Este homem foi preso, ele falava com mais de 50 crianças, mas o menino me falou, ele falava mais comigo. Ele era meu amigo, eu não sabia, ele era meu amigo. Então ele até entendeu, tecnicamente, que o homem é um criminoso. Mas ele sente falta do amigo, porque deu tempo desse criminoso criar um vínculo com ele. A menina que foi raptada no Rio de Janeiro, levada para o Maranhão, o criminoso falou 2 anos com ela pelas redes sociais. Depois de 2 anos conversando, eles têm tempo e falam com muita gente ao mesmo tempo. Então, a criança acaba achando realmente que ela tem ali um amigo muito legal. Então, os passos desse aliciamento, então, geralmente é uma aproximação de amizade. Em algum momento, eles oferecem um presente. Geralmente, nos jogos virtuais, eles vão oferecer uma moedinha do jogo. Então, Dimas, que é um diamante do Free Fire, alguma coisa que eles possam trocar online mesmo, ou até presentes reais. Eu tenho as mensagens de uma mãe que pegou um criminoso falando com a filha dela e ele oferece para ela ir numa venda perto da casa, comprar sorvete ou açaí, que ele vai pagar por Pix. Então, ele consegue, com o Pix, pagar uma coisa para a criança. E do momento que ele oferece um presente para a criança e a criança aceita, a criança já está mais envolvida. Aí ele começa a fazer solicitações mais de imagens íntimas ou mais perigosas. E a criança, como ela já entende que ela fez uma coisa que não deveria, que foi aceitar alguma coisa, ela já se sente mais presa. Ele fala, depois ele se revela, fala que ninguém vai acreditar nela, que os pais não vão acreditar. E aí a criança, com medo, não fala com os pais. Então, algo muito importante, além de sempre fiscalizar, verificar a navegação das crianças na internet, é também falar para o seu filho, filho, se der ruim, fala comigo, eu não vou tirar o celular de você. Eu não vou, eu preciso saber. É sempre melhor que ele fale com você do que ele fale com o criminoso. Porque os criminosos, sabendo que eles vão ficar com medo dos pais, entendendo isso, porque isso é engenharia social, eles entendem o funcionamento da mente humana, da mente das crianças, é nessa brecha que eles vão conquistando mais ainda a confiança da criança e fazendo ela acreditar, ou até de adolescentes. Conversei com uma mãe que a filha dela estava sendo ameaçada por um sujeito que conseguiu imagens dela, a menina com 18 anos já, e ele dizia que ia mostrar para todo mundo se ela não mandasse mais imagens e tal, e ela não conseguia conversar com os pais de medo. E aí a mãe dela me falou, Sheili, como é que ele convenceu a minha filha, que eu conheço há 18 anos, que eu não ia apoiá-la? Você entende? Porque eles sabem, não é que as crianças elas são ingênuas, porque são crianças, mas também eles são muito manipuladores. Adulto cai em golpe, né, Gilda? Golpe então, a gente cai em golpe, é claro que a criança vai cair. E vai criando essa relação de interdependência. Eles são indivíduos em formação, eles não têm maturidade, eles não estão completos. Então, eles são muito pegos por essa questão do afeto, do vínculo. E, assim, a gente também já intercedeu em situação, o jogo. O jogo é uma fonte de entrada de online. Adultos que se passam por crianças e até adultos que não se passam por crianças, mas estabelece o vínculo e aí conversa e joga muito, e joga muito, e joga muito. Então, um dia pergunta, onde você estuda? Ah, você mora em São Paulo? Onde você estuda? E que colégio? Aí identificou o colégio da criança e a coisa foi indo, adolescente, foi indo, até um dia que marcou um encontro com esse adolescente. Aí, o adolescente estava meio desconfiado que estava fazendo uma coisa errada, óbvio que não contou para os pais. Aí a importância deles não terem medo dos pais. E sim se estabelecer uma relação de confiança, de descrição. Não contou para os pais, mas chegou no colégio, ia sair do colégio, encontrar com essa pessoa, estava com aquela sensação de que estava fazendo uma coisa errada, comentou com os amigos em sala de aula, e aí uma das meninas ficou apavorada, uma das amigas, e foi contar na escola. E aí a escola agiu prontamente. E assim, intermediou. Como ia acabar essa história, a gente não sabe.
né? Depois até foi tentada a localização da pessoa e tal, mas ali combinaram um encontro num parque, quer dizer, você não ia ter como identificação. Então, da menina. Então, o que acontece? Caímos de novo naquele assunto da transparência, da conversa dos pais com os filhos e da necessidade de constante monitoramento. Constante, não adianta. Não dá só para falar, os filhos, os adolescentes se acham muito espertos. Eles acham que eles sabem lidar, que eles sabem, não, mãe, eu sei, eu identifico, mas não é isso. O criminoso que aborda uma criança, ele é sempre um sujeito simpático, afetuoso, eu digo que ele é um estelionatário, porque ele sabe como explorar algum ponto daquela criança que vai conquistá-la e aí ele cria uma cumplicidade e na hora que ele cria a cumplicidade, essa criança rompe com os pais. E aí o perigo tá solto. É complicado isso. Mas eles entendem, Renata. Se você explicar, quando eu dou aula para adolescentes, eu explico o que é manipulação, o que é engenharia social. Eles conseguem entender isso, só que a gente precisa explicar, a gente precisa conhecer, precisa explicar. Por isso que você falou de dar aula disso, né? Dar aula de mídias sociais. Isso é muito importante, até porque o que a doutora Gilda trouxe o adolescente ali respondendo para a mãe, não, eu já sei, não quero ouvir. Como falar? Muitas vezes a gente sabe que tem que passar essa informação. Inclusive, a Shirley dá palestra sobre esse assunto. Que tipo de estratégia você usa para a sua linguagem chegar e realmente ser ouvida? O humor. Eu faço até um campeonato, quando eu falo, porque eu tenho um jeito de falar. Eu achei que eu ia falar com os pais e eles iam falar com as crianças. E me enganei, porque é tanto tabu relativo a isso, que acaba que os pais têm dificuldade e também santo de casa não faz milagre. Então, chamar uma pessoa de fora é bom. Então, eu tenho um jeito de falar com criança de 6 a 12 que a gente faz desenhos, faz uma exposição, eles desenham o mundo da internet, até para a gente entender o que ele acha que é o mundo da internet. O que ele acha que a internet é? Quando ele desenha o mundo da internet, você vai ver o que ele pensa que é a internet. Geralmente são marcas, são as empresas, é o que ele consome. De 12 a 18, eu faço um campeonato lá entre criminosos, metade é criminoso digital, metade é criminoso do presencial. Metade rouba carteira e mochila e a outra metade dá golpe na internet. E aí eles têm que me responder perguntas, os dois grupos de criminosos, assim. Então eu coloco eles, porque eu realmente acho que a gente só entende essa lógica se a gente se colocar no lugar de um criminoso. Se o pai e a mãe não olham com um olhar de criminoso para aquela imagem da sua criança na piscina, eles vão postar, eles não vão entender que aquilo pode ser tirado de contexto, porque os pais não têm maldade, obviamente, né? Ele está vendo a criança se divertir, o criminoso está vendo uma criança só de biquíni, um menino só de sunga, sabe? É um olhar diferente. Então é assim que eu falo com eles, eu uso muito humor. Os pais vão ter um pouquinho mais de dificuldade, né? Porque depende muito também de cada pai, de cada família, mas tem eu sugiro, até tem um acordo que eu falo, onde tem todos os itens que eu acho que a gente deve conversar em casa. Está lá no meu Insta, no meu material, posso deixar com vocês também, para vocês disponibilizarem, o que eu acho que tem que ser conversado. E aí você pode uma vez por semana, mas o lance também é você não fazer regras só para os adolescentes, a regra é para a família inteira. Então, se nós não vamos pegar o celular antes do café da manhã, ninguém vai pegar, porque você vai educar pelo exemplo. Você não vai ficar conversando uma coisa importante com o seu adolescente olhando no celular, porque a gente está viciado. Como é que nós vamos ensiná-lo se nós estamos viciados? A gente vai ter que controlar o nosso vício em redes sociais, porque as empresas nos viciaram intencionalmente, para poder ensinar isso. Então, o humor ajuda, não precisa ser uma conversa pesada, o importante é que ela exista. E não é igual de onde vêm os bebês, que é uma vez só. A conversa sobre a internet e os riscos, ela tem que ser constante, sempre tem que voltar essa conversa. É um golpe novo, apareceu uma reportagem na TV, chama atenção, mostra, olha o que aconteceu, não sei o quê, não sei o quê. E Renata, você falou inicialmente aqui no programa da educação das crianças, educação digital, mas tem que educar os pais também, porque os pais não sabem como lidar. Esse tipo de pergunta, essa dúvida, é a dúvida que todos têm. Chegou a hora de entregar o telefone, como fazer para evitar isso? Então, os pais têm que ser educados, teria que ser, eu acho que as próprias empresas provedoras de produtos e serviços, elas deveriam ter esse compromisso social e tem. Elas têm, legalmente, pela Constituição Federal, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, qualquer um
que atue na área de infância e adolescência tem a obrigação de proteger esse público, porque esse público, independentemente da questão social, econômica, é um público vulnerável, porque é um indivíduo em formação. A gente nunca pode esquecer isso. Então, essas empresas, elas exploram, elas atuam junto a esse público, às vezes até tem lucro em razão desse público, elas têm a obrigação eu acho que de dar contrapartida, de educar os pais, a orientar. Olha, agora nós estamos lançando tal produto. Pais, você quer fazer o controle assim, assim, assado, ensinar isso. Até essa resolução tem essa previsão, essa resolução do CONANDA, que tem que ter canais claros de não só dos pais, mas dos adolescentes e crianças com a empresa para saber como, se aquele conteúdo é adequado ou não, se aquilo tem risco ou não, não é? E tem que ter essa responsabilização das empresas, eu acho que teria que ter. Teve uma coisa boa que você disse que fez, né? Deixa o seu filho, antes de dar um celular, deixa ele usar o seu. E aí você está do lado vendo o jeito que ele navega. O que ele entende? Ele entende que uma notícia é falsa? Ele consegue perceber que existe manipulação ali dentro? Porque tem muitos detalhes que a gente nem está abordando. A gente está abordando as coisas principais, mas a mentira está lá muito facilmente. Outro dia eu vi uma influenciadora que ensinava a passar cocô, fezes no rosto, dizendo que isso fazia bem. E pior que a gente sabe que tem gente que acredita. Exato, sim, mas principalmente criança se você adora aquela influenciadora, sabe? Mas assim, coisas de saúde assim, é aterrorizante, os desafios que eles são submetidos. Então, deixar ele acessar o seu e dar uma olhadinha, né? Porque é bacana falar com a avó, falar com um parente por vídeo. Então, você vai orientando e vendo o que está acontecendo ali. Isso é ótimo. Deixar primeiro utilizar o seu ao lado. E, por favor, avós, principalmente, não deem celular para os netos, sem ver se a mãe e o pai querem isso, porque acontece muito. As mães me dizendo, o vô e a avó deram um celular, eu falei, como se é você que vai ter que administrar esse problema agora? Problemão. Então, tipo, troca o celular e dá o velho para a criança, sabe? Não façam isso, por favor. E sempre estar de olho no grau de maturidade daquela criança, né? O quão ela é influenciável pelo meio dela. Porque se ela é aquela criança que se mostra insegura, que quer ser o valentão perante os amigos, ou se é aquele muito bonzinho, que tem aquela possibilidade de estar sendo excluído pelo grupo, isso tudo tem que ser muito verificado. Porque, por exemplo, uma menina que hoje acessa essas influenciadoras, quer dizer, as meninas, elas têm que ser magérrimas, têm que estar dentro de um padrão de beleza e aquilo reiteradamente sendo repetido para elas, essas influenciadoras. Quem não tiver naquela linha vai ser excluída do grupo. Como é que isso funciona na cabeça delas? Elas desenvolvem inúmeros problemas psicológicos, emocionais. Elas começam a ser colocadas a parte do grupo se ela não está seguindo aquele padrão estético. Então, isso é muito cruel. Isso é muito cruel com as crianças e adolescentes. Então, a gente tem que ver como está sempre acompanhando elas para ver em que medida está impactando. Teve acesso a isso? Em que medida isso está fazendo mal para minha filha? Você olha, ela começa a parar de comer. Mas você sempre teve fome? Não estou com fome, não é possível. Começa a vomitar, começa a ficar enjoada. Então, alguma coisa também pode estar acontecendo muito grave aí. Sem dúvida, uma grande responsabilidade para nós pais, para as escolas. Que bom que vocês puderam estar presentes para a gente conseguir debater um assunto tão urgente nos dias de hoje. Infelizmente, nós não temos mais tempo, mas eu agradeço já imensamente a presença de vocês. Muito obrigada pela oportunidade. Bom, o Estúdio News de hoje fica por aqui. Eu conversei com a Gilda Diodati, que é desembargadora e coordenadora da Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça de São Paulo, e com a Sheili Calef, que é educadora. E lembrando que você já pode acompanhar essa entrevista lá no nosso canal do YouTube, no Play Plus, e também pelo nosso podcast disponível no Spotify e no Deezer. Eu espero você no próximo programa. Até lá!